Bem-vindos a mais uma Conversa a Fundo. Hoje, a gente tem um desafio bem interessante. Com certeza. A maioria das pessoas conhece a história da criação do Gênesis, né? 7 dias, Deus cria o mundo, tudo certo. Sim, a versão mais literal. Exato. Mas a fonte que a gente vai analisar hoje, o livro Gênesis, segundo o Espiritismo, diz que essa história é, na verdade, um código. Um mapa, quase. Um mapa para a evolução da nossa própria consciência. É uma proposta bem ousada. Muito. Nossa missão, então, é tentar decifrar esse código. Vamos focar bem no comecinho, no primeiríssimo ato. A frase, no princípio criou Deus os céus e a terra, e, claro, o comando haja luz. A tese aqui é que esses versículos não são sobre o início do tempo, ou sobre a criação do sol, mas sim sobre o eterno despertar da consciência. É uma mistura de filosofia, ciência, espiritualidade. É bem provocador, como você disse. E a gente vai mergulhar nisso. Exatamente. O ponto de partida que a fonte nos oferece é uma mudança radical de perspectiva. Ela nos convida a ler o Gênesis não como um relato histórico, Certo. mas como uma grande alegoria. A ideia não é invalidar o texto bíblico, mas buscar um significado mais profundo, sabe? Uma revelação em camadas. Entendi. Cada elemento, as águas, a luz, as trevas, passa a ser um símbolo de leis universais que se aplicam tanto ao cosmos quanto à nossa vida interior. Certo. Então, vamos começar pelo começo. Literalmente, no princípio. A gente logo pensa num relógio cósmico começando a contar do zero. É a primeira imagem que vem à mente. Mas o texto que estamos analisando diz que não é nada disso, certo? Exato. E essa é a primeira chave para decifrar o código. O princípio aqui não é temporal. Não é um era uma vez. Ah, É um conceito metafísico. Ele se refere à origem de todas as coisas, na causa primeira, em Deus. É como dizer na fonte de tudo, ou na essência de tudo. nossa. A criação, nessa visão, não é um evento que aconteceu há bilhões de anos e acabou. É um processo contínuo. Contínuo. Sim, que está acontecendo agora. O universo está sendo criado e recriado a cada instante, sustentado pelo pensamento divino. Peraí, isso já muda tudo. Se a criação não é um evento no passado, mas um processo contínuo, quer dizer que ela não está pronta. Não está. E nós somos parte ativa dessa criação acontecendo agora, é isso? Precisamente. A fonte explora a ideia de Deus não como uma figura humana, um velho barbudo no céu, mas como a causa primeira, o ser incriado. Certo, a lógica por trás. A lógica é bem direta. Se existem coisas que foram criadas, que têm um começo e um fim, tipo uma árvore, uma estrela, a razão nos leva a concluir que deve existir algo que não foi criado. A origem de tudo. A origem de tudo. E essa causa não é uma força cega, aleatória. É a consciência cósmica absoluta, uma inteligência. E é aí que a coisa fica ainda mais complexa, porque o texto fala disse Deus. Haja luz. Se Deus é essa consciência cósmica, ele não tem uma boca para falar. Como a fonte explica esse disse Deus? Essa é uma ótima pergunta. O disse é simbólico para o que a fonte chama de verbo criador. Verbo criador. Não é uma palavra falada, mas a manifestação da vontade divina. É o pensamento de Deus entrando em ação. Imagina um arquiteto genial. Primeiro, ele tem a ideia completa e perfeita do prédio na sua mente. Esse é Deus que pensa. Ok, Mas a ideia por si só não constrói o prédio. certo. Ela precisa de uma planta, de um projeto detalhado, de... Exato. O verbo criador seria essa planta, o projeto. É a energia inteligente que organiza a matéria, que transforma a ideia abstrata em realidade concreta. É a lei, a ordem, a matemática do universo. Uau! A fonte até conecta isso com o Evangelho de João, que diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Esse verbo é identificado como a inteligência divina que executa o plano. Às vezes chamado de Cristo cósmico. Exatamente. Ok, então temos o arquiteto que pensa, a planta que executa. E o texto do Gênesis diz, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Onde entra o Espírito e o que são essas águas? Essa é a terceira peça. Se Deus é o arquiteto
E o verbo é a planta, o espírito somos nós. Nós? Os seres conscientes, vivendo dentro do prédio, explorando cada sala e aprendendo a usá-lo. E as águas? Essa é uma das metáforas mais poderosas. As águas não são H2O. Elas simbolizam a substância cósmica primordial. Substância cósmica primordial. Isso soa bem abstrato. Dá para simplificar? Totalmente. Pensa nessas águas como um bloco de argila gigante e intocado na mesa de um oleiro. Ok, uma argila. Não é nada ainda, mas tem o potencial de se tornar absolutamente qualquer coisa. Um vaso, um prato, uma galáxia, um planeta, um ser humano. É a matéria-prima do universo, pura potencialidade. Entendi. E o pairar do Espírito Divino sobre essa argila cósmica é a intenção do artista, a energia criativa que começa a preparar e a dar forma a essa matéria. Entendi a analogia à argila. Mas isso me levanta uma questão. A argila é passiva, ela não faz nada sozinha. Isso quer dizer que a matéria não tem nenhuma vontade própria nesse processo. Ela é só uma tela em branco esperando para ser pintada. Que observação excelente! Sim, nesse nível fundamental, a fonte propõe exatamente essa dualidade. Qual? De um lado, o espírito, que é o princípio ativo, inteligente, ordenador. Do outro, a matéria, o elemento receptivo, plástico, que se deixa moldar. É a interação desses dois polos que gera tudo o que existe. Certo. Mas o texto vai além. Ele sugere que essa imagem também tem um sentido moral, íntimo. Como assim? As águas primordiais também podem simbolizar o caos das nossas paixões, a nossa mente agitada, confusa. Ah, entendi. E o Espírito de Deus pairando seria o amor divino, a nossa consciência superior, aguardando pacientemente sobre esse caos, esperando o momento certo para colocar ordem na casa, para dizer haja luz dentro de nós. Uau! Ok, isso faz a ponte perfeita. Então temos essa matéria-prima, essa argila cósmica e a intenção divina pairando sobre ela. Mas como se passa do potencial puro para a realidade? Qual é a primeira faísca que acende tudo? A primeira faísca é exatamente essa: haja luz. Certo. E, de novo, a fonte insiste que não estamos falando da luz de uma lâmpada ou do sol. O texto bíblico diz que o sol só foi criado no 4º dia. É verdade. Então, que luz é essa do primeiro dia? É a luz da consciência, é o nascimento da percepção, o ato de tornar algo conhecido. Antes disso, o texto diz que havia trevas sobre a face do abismo. E essas trevas não são o mal, o inferno, nada disso, né? De forma alguma. As trevas, nesse contexto, simbolizam a ignorância primordial. Ignorância. Mas não a ignorância como um defeito. É como um estado de latência, de potencial não manifestado. É a semente debaixo da terra, no escuro, antes de germinar. O abismo é a profundidade infinita de possibilidades que ainda não vieram à tona. Certo. Aí vem o comando haja luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. O fascinante aqui, como a fonte aponta, é que a luz não destrói as trevas. Não. Ela as revela e as distingue. Por que essa separação é tão importante? Porque esse é o primeiro ato pedagógico da criação. É o nascimento do discernimento. Do discernimento. Separar a luz das trevas é o ato de diferenciar, de classificar, de compreender. É o momento em que a consciência diz: isto é isto e aquilo é aquilo. Antes dessa separação, tudo era uma mistura indiferenciada, o caos. Com a luz, vem a ordem. Espera um pouco. Isso é fundamental. Então a fonte está dizendo que o Big Bang, o evento cósmico que deu origem ao universo, sim, e o despertar da nossa própria consciência, aquele momento eureka, em que a gente entende algo pela primeira vez, são simbolicamente o mesmo evento. Isso. Acontecendo em escalas diferentes. É essa a grande sacada aqui. É exatamente essa grande sacada. A criação física e a criação moral são espelhos uma da outra. Nossa. A luz que se faz no universo é a mesma que se acende na mente.
A fonte conecta isso diretamente com um dos pilares da doutrina espírita que ela analisa. A ideia de que o espírito é criado simples e ignorante. Simples e ignorante. Ou seja, ele é criado nesse estado de trevas, de potencial puro. E o comando haja luz é pronunciado simbolicamente toda vez que ele aprende algo, toda vez que ele desperta para uma nova verdade. Então, o que tudo isso significa na prática? Que a história da criação é, na verdade, um manual de instruções para a nossa evolução? Pode-se dizer que sim, é um mapa espiritual da evolução. Essa separação entre luz e trevas se torna uma lei universal de contraste. Contraste. A fonte argumenta que sem a ignorância o aprendizado não teria valor. Sem o desafio, a superação não teria mérito. Deus permite a sombra para que a conquista da luz tenha um sentido, uma profundidade. Então a escuridão não é um erro no sistema? Não, ela é uma parte essencial do processo de aprendizado. Ok, vamos aprofundar essa dimensão moral, porque acho que é aí que a coisa aperta pra gente. Se a luz é o entendimento e as trevas são a ignorância ou as paixões, como funciona essa substituição gradual que a fonte menciona? Funciona através da experiência e da escolha. As trevas morais seriam nossas tendências instintivas que ainda não foram iluminadas pela razão e pelo sentimento, Tipo, como o orgulho, o egoísmo, a raiva descontrolada. A luz é o entendimento, o amor, a empatia. certo. A evolução, então, não é uma luta para destruir essas paixões, mas para compreendê-las, educá-las e transformá-las. É pegar a energia bruta da raiva, por exemplo, e, com a luz da consciência, transformá-la em força para lutar por justiça. Ou seja, as trevas não são uma força maligna eterna competindo com Deus. De jeito nenhum. Elas são apenas um estágio, a ausência temporária da luz. Exatamente. São em estágio transitório e necessário na jornada da alma. É a infância espiritual. Ninguém condena uma criança por não saber cálculo integral, né? Não, claro. Da mesma forma, a fonte propõe que não se deve condenar o espírito em seu estágio inicial de escuridão, mas sim entender que ele está no processo de acender sua própria luz. A fonte vai ainda mais longe e afirma que esse ato de separar a luz das trevas é o nascimento do discernimento, o começo da moralidade universal. Sim. Antes disso, tudo era instinto, confusão. O que isso quer dizer? Que a moralidade não é um conjunto de regras que veio de fora, Isso. mas algo que nasce dessa capacidade de diferenciar. Sim, e isso levanta uma questão importantíssima. Como isso se aplica à consciência humana, ao nosso dia a dia? Pois é. Esse momento corresponde ao ponto em que o espírito deixa de agir apenas por instinto e adquire consciência moral. O bem e o mal deixam de ser conceitos abstratos e se tornam o resultado de uma escolha. E como a fonte define bem e mal, então? De uma forma muito simples e direta. O bem é tudo aquilo que está em harmonia com a lei divina, com a ordem do universo, o amor, a caridade, a justiça. E o mal? O mal é a desarmonia, é a ação que vai contra essa lei, geralmente motivada pelo egoísmo e pelo orgulho. Essa dualidade, essa escolha constante entre a ação que harmoniza e a que desarmoniza, se torna o laboratório da evolução. O nosso campo de provas diário. Exato. Isso dá um peso enorme para as nossas pequenas escolhas, não é? Porque, segundo essa lógica, cada vez que eu escolho a paciência em vez da irritação no trânsito, ou a honestidade em vez da mentira fácil, eu estou literalmente recriando esse ato primordial de separar a luz das trevas dentro de mim. Perfeito. É exatamente isso. Cada escolha consciente se torna um ato criador. É nesse ponto que nascem o livre-arbítrio e a responsabilidade espiritual. Deixamos de ser marionetes. Não somos mais marionetes dos instintos ou das circunstâncias. Somos co-criadores da nossa própria realidade moral, responsáveis pela qualidade da luz que emitimos no mundo. É um processo contínuo de refinar nosso discernimento. Em resumo, então,
Essa nossa análise nos levou de uma história de domingo sobre a criação do mundo para uma alegoria incrivelmente complexa sobre a jornada da alma. Uma jornada e tanto. A gente saiu de um princípio no tempo para uma fonte eterna da qual tudo emana. Exato. E vimos que o primeiro e mais fundamental ato criador, o haja luz, não é sobre acender o sol, mas sobre o eterno e contínuo despertar da consciência. Tanto no universo quanto no microcosmo de cada um de nós. É um processo que se repete em cada pessoa, em cada sociedade, ao longo da história. A lenta e às vezes dolorosa passagem da ignorância para o saber, do caos interior para a ordem moral. E a ferramenta para isso é o desenvolvimento do discernimento, essa capacidade de separar a nossa própria luz das nossas próprias trevas. E entender que almas são partes de nós. A meta não é aniquilar as trevas, mas iluminá-las. Fica então uma reflexão para a gente levar daqui. A fonte nos mostra que o comando Haja Luz não foi um evento cósmico único lá no passado, mas um chamado que ecoa continuamente dentro de cada um de nós. Um chamado constante. Se a separação entre luz e trevas é o nascimento do discernimento, que trevas na nossa própria vida, talvez uma crença que nos limita, um hábito que nos prejudica ou uma paixão que nos cega, estamos sendo convidados a iluminar e a separar da luz neste exato momento, para despertar um novo nível de consciência.